Amargo doce que eu sorvo num beijo em lábios de prata. Tens o perfume da mata molhada pelo sereno e a cuia, seio moreno que passa de mão em mão. Traduz o meu chimarrão em sua simplicidade, a velha hospitalidade da gente do meu rincão. Chimarrão de Glauco Saraiva e aqui ao meu lado ele que é poeta, cineasta, diretor, declamador, Guilherme Suman, que vai subir daqui um pouquinho no palco do 7º Esteio da Poesia e o 3º Esteio do Amanhã. Guilherme, boa noite para todos que estão nos acompanhando em longínquos pagos. Mais um ano aqui no palco, é a primeira vez, qual é a sensação? Vamos abrir aqui este corredor do verso e fala um pouco conosco. Muito boa noite, Liliana, e todo mundo que nos escuta. É uma alegria estar aqui contigo, compartilhando, comungando poesia mais uma vez. E esse é o meu 3º esteio, na verdade. Eu estava agora relembrando que eu estive no primeiro, né? Declamei um poema junto do meu irmão na ocasião e tive um outro poema defendido pelo Pedro Júnior. A última vez que eu estive aqui foi antes da pandemia, né? Foi no esteio de 2019, provavelmente ali, junto do Christian Esperandir, um poema meu. E dessa vez volto com um poema meu junto do Newton Júnior da Silveira. Mas o frio na barriga é sempre o mesmo, né? Passou aí 7 anos e a sensação é de carregar o verso com muita responsabilidade. E que responsabilidade, né, Guilherme? Esse festival que traz para o calendário dos festivais a sua representatividade, o seu protagonismo e a sua luta. Porque a gente vê o respeito que o município de Esteio dá para a poesia gaúcha, na sua diversidade. E isso é muito importante a gente falar para quem está do outro lado, né, de Ajá. A importância de um município colocar todas as suas fichas, o poder público, através da cultura, educação, da literatura e do verso. Para vocês, né, que são professores, tanto tu quanto teu irmão, vocês têm esse compromisso muito antes, né, da arte e da cultura, trazem essa prerrogativa e trabalham com os alunos de vocês na sala de aula, sabe da grande importância desse festival seguir firme no 7º ano e trazendo nada mais que o 3º Esteio da Manhã, as categorias mirins e juvenis que fomentam então o grande esteio. Fala um pouquinho para nós. Agora tu acertou em cheio numa das questões que essa semana, inclusive, surgiu na sala de aula. E a importância da cidade divulgar e promover isso, né? Eu tenho atuado em várias escolas, em várias instituições de ensino pelo estado há anos, mais de 11 anos, 12 anos para ser exato. E essa semana uma aluna me trouxe numa aula em que eu trouxe Vinícius de Moraes, Mário Quintana, Carlos Drummond. E ela aqui da região metropolitana trouxe Carlos Omar Vilela Gomes. Então eu fiquei arrepiado agora. É legal saber que esse tipo de movimento que a gente faz para divulgar os nossos também, né? Começa a ter um entendimento, uma consciência da grandeza do que a gente produz ao lado do que o Brasil já consagrou, que é a poesia brasileira. A nossa não deixa de ser também tão brasileira, embora gaúcha, né? E começar a ser tratado assim, com essa dignidade, é muito por consideração a eventos como esse. Tu falaste no município, é claro, ele tem todo digamos assim, o aporte, mas eu destaco aqui a figura do Djalma, que insiste nesse projeto, que, enfim, com todas as adversidades que aparecem, tanto da natureza pública quanto das circunstâncias externas, né, sempre nos entrega um festival à altura do que a gente propõe produzir, né? Eu fico muito honrado em poder participar, porque eu apoio e aposto no que ele faz. É uma forma de colaborar, a gente está aqui junto também, porque assim como uma aluna ou uma menina aqui que vai declamar, um menino jovem, né, a gente vai ter isso continuado. E não cabe só no palco, no livro da sala de aula, cabe no tete-a-tete, na conversa, né, em fazer isso ser natural para a criançada, em fazer reconhecer a poesia como a música, tão à altura da cultura do entretenimento também, né? Se a gente hoje propõe isso como um resgate às raízes, ela tem que, como movimento, e nós somos um movimento, ela tem que andar, e andar ao lado do que o mundo evoluiu. E esse evento ele se propõe a isso, com essas novas gerações e as antigas e consagradas gerações também. Querido, o Guilherme destaca aqui, né, a figura do Djalma Correia, como também a Adriana destacou, a secretária de Cultura, né, a Tati Tanara e a Cristiane de Comunicação, porque o Djalma, para quem não conhece, ele é um servidor público de carreira deste município. E foi ele, então, junto com Paulo, fomentou e acreditou na construção desse festival.
E como é bom a gente ter servidores comprometidos e que tenham esse entendimento que a poesia gaúcha, sim, ela é a base fundamental da cultura e da educação. E que o poder público, através da poesia, faz algo transformador dentro das salas de aulas, dentro da própria comunidade. E o Esteio da Poesia, ele foi além fronteiras, trazendo poetas, intérpretes, não só do Rio Grande, mas também do Brasil, e assistido pela TV Tradição no mundo inteiro. Então, como é forte, né? Esse compromisso, essa dignidade que o Djalma e o Paulo trazem, com um palco belíssimo, um lugar acolhedor, com essa recepção e essa paixão, né, acima de tudo, né? Porque não adianta também, às vezes, a gente ter esse lado vocacional, mas nos falta aquela paixão que é o que sobra para o Djalma, o amor pela poesia, e agora ele é o poeta Djalma também, por essa entrega que transformou também a vida dele, o Esteio da Poesia Gaúcha. Então aqui a gente faz essa deferência muito importante, porque o Djalma é um cara muito humilde, muito simples e que pouco se divulgue, e não é essa a intenção dele, que a gente sabe, mas a gente tem, né, essa dignidade de trazê-lo o nome, porque ele é sim a base fundamental, junto com o prefeito Leonardo Pascoal, de acreditar e fincar o garrão e deixar que o Esteio da Poesia cumpra o seu papel, que é a educação e cultura. É verdade. E eu agora, há 2 anos, represento aqui a região metropolitana, né? Me mudei para Canoas e confesso que, sem ter um termômetro exato da vida cultural da região metropolitana, por conta da pandemia, eu sentia falta de movimentos como esse, né? A gente já teve a Canoa da Canção, a gente tem a Guianuba da Canção, né? Bem lembrado. Mas tudo isso foi ficando nos idos tempos de uma memória que hoje é mais um disco na estante, né? E esse evento aqui permaneceu. E na contramão, porque a poesia larga depois da canção, né, por conta dos veículos de rádio e agora o Spotify, o YouTube, vão monetizar e até divulgar mais o player da canção, e a poesia vai ficando de lado. Esse tipo de evento nos recoloca no protagonismo. Então é importante, e o Djalma é um grande ator desse intuito aí. Guilherme, agora bem rapidinho vou te explorar mais um pouquinho aqui na entrevista. Fora o professor, fora o declamador, eu quero que tu fale rapidamente como diretor, cineasta, quais são os projetos bem-sucedidos, né, onde vocês colocam a mão, tudo é muito lindo, muito sucesso, e a valorização da têmpera gaúcha, que é o que vocês retratam através do cinema, da fotografia, enfim, a propagação, né, desta arte que nos é tão cara, que é a cultura através das lentes, né, da interpretação, enfim. Quais são os projetos que estão sendo concluídos e os que foram concluídos e premiados? Muito bem. Começando assim um rápido retrospecto para ir até a tua pergunta. A gente já fazia a canção nas Califórnias, nas Guianubas, nos Repontes, a poesia nos Esteios, nas Sesmarias. Aí nos tornamos professores, eu e o Thiago, e o nosso trabalho de conclusão, eu com o Luiz Augusto Fischer, ele com o Antônio Hofield, ele pelo jornalismo, eu pela literatura, também sobre os festivais, né? Faltava apenas uma arte que congregasse todas essas experiências para a gente experimentar, e eis o cinema, né? Foi quando eu acabei participando como ator de um longa-metragem do Tabajara Ruas, sobre a Revolução Federalista, né? A Cabeça de Gumercindo Saraiva, que está no Amazon Prime. E dali eu me encantei por essa arte, participei de outros projetos, digamos assim, que universais, urbanos. Mas como diretor e roteirista que acabei estudando e me tornando, queria realizar algo sobre nós. Porque eu via o Nordeste na tela, o Nordeste tem uma história no cinema brasileiro, né? O movimento do cinema brasileiro, ele se moderniza muito com a temática do Nordeste, e o Sul, como sempre, e muito culpa nossa também. É verdade, né? Vamos fazer a minha culpa. Também vamos, né? Ficava de fora desse eixo, representado às vezes de forma cartunesca, caricata, de forma injusta. E eu queria fazer uma investigação antropológica, botar o linguajar regional, a imagem do regional, e readaptá-lo a uma versão humana. Não mais só centáurica, não mais só grosseira, com orgulho de ser grosso, não mais só violenta e passional, como muitas vezes fomos injustamente representados. E aí surgiu o Buchincho, a adaptação do poema do Jaime Caetano Brau, que a gente teve a honra de realizar como curta-metragem. Estreou em Gramado em 2020 e depois ganhou o mundo, tá? Foi recentemente citado pela revista Rolling Stone Brasil, a maior revista de arte e entretenimento do mundo, como um fenômeno, né? Um fenômeno de festivais, que a Zero Hora depois disse, numa matéria sobre o filme, é um dos maiores tópicos da cultura pop gaúcha.
junto com a Casa das Sete Mulheres, Interessante. junto com o Tabajara Ruas e junto com o filme O Quatrilho, que foi indicado ao Oscar na década de 90. Depois do sucesso do Buchincho, veio o Florencio Guerra e Seu Cavalo, música do Mauro Ferreira e do Luiz Carlos Borges, que a gente também adaptou para o cinema, e segue esse mesmo circuito de festivais, já ganhou vários, e é muito especial saber que lá no Nordeste, por exemplo, a gente recebeu um depoimento ao vencer melhor filme, com filmes brasileiros de diretores conhecidos, com Milton Gonçalves, com Werner Schumann, com atores do alto escalão concorrendo, e o nosso Marcos Verza interpretando Florencio Guerra leva o melhor ator, levamos o melhor filme, e um dos jurados dando uma entrevista disse: aquilo ali não era sobre o gaúcho, diz ele. E eu já fiquei curioso, né? O que ele vai dizer? E ele disse: é sobre todos nós. Porque eu aqui do Nordeste, que ele era criado na Paraíba, se viu reconhecido na relação do homem com o bicho. Então eu percebi que o que a gente estava imaginando, propondo, chegou nos seus resultados mais agradáveis, que é fazer uma arte gaúcha para o mundo. E a gente deixa de ser de nós, sobre nós, para nós. E somos nós, sobre nós, para o mundo. Depois disso, vem um documentário, esse mais uma paixão pessoal, sobre o Esporte Clube Internacional. Ai, ótimo, adorei. 15 anos do Mundial. E na mesma época a gente começou a gravar o longa-metragem sobre a Anita Garibaldi, que é roteiro meio do Thiago, direção minha, que tu participou. Verdade. Tu não sabe ainda, que tu não viu ainda cortes e trailers, a gente tá terminando a pós, mas tem cenas de Liliana Cardoso e tem um elencaço, né? A Anita Garibaldi como Luísa Barbosa, a cantora que vai estrear nas telas, né? Em sua versão mais jovem, depois tem a Priscila Colombi na versão adulta, mas tem elenco aí para contar a história em telinhas globais, como Jackson Antunes, Werner Schumann, Sirmar Antunes, Zé Vitor Castiel e Pirisca Greco, Joca Martins. Ele faz uma mescla, né? Só tu consegue, Bueno. É isso aí. E tá chegando. Suman, tá chegando. Aí. Então tá, gente. Ficamos aí na expectativa. Desculpe alongar a entrevista contigo, mas é importante porque a gente vê, né, todo esse menino, esse jovem, fazendo esse trabalho, não só para o Rio Grande, mas para o Brasil, como um exemplo que é possível sim levar o que é nosso para o mundo ver. Um abraço, querido. Boa sorte, sucesso. Obrigado. Até mais. Obrigado.